Juliana Santos sempre acreditou que poderia fazer com que removesse de sua fileira na primeira classe uma passageira negra com apenas algumas palavras afiadas, até que essa mulher, de maneira tranquila, colocou a mão em sua bolsa e exibiu sua placa do FBI. Ela caminhava com altivez pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, carregando sua mala de mão de grife, que deslizava suavemente atrás dela. Juliana fazia essa rota inúmeras vezes, sempre voando de São Paulo para Brasília na primeira classe, a única forma que aceitava de viajar. Tudo na experiência de voo lhe parecia previsível. O embarque prioritário, o champanhe de cortesia e as conversas baixas entre profissionais. Por isso, quando chegou à sua fileira e notou que uma mulher negra, vestida com um elegante terno azul marinho, já ocupava o assento ao seu lado, seu passo vacilou. A outra passageira, Renata Silva, exalava uma calma confiança enquanto digitava concentradamente em seu notebook, como se estivesse resolvendo assuntos muito importantes. Os lábios de Juliana se comprimiram em uma linha tensa quando ela deixou sua bolsa de grife cair com um pouco de demasiada força e se acomodou, tentando disfarçar o descontentamento. Para ela, a primeira classe jamais deveria ser assim. Renata mal levantou o olhar, imersa em seu trabalho, enquanto a luz do notebook ressaltava sua pele escura e delineava os contornos marcantes de seu rosto. Parecia, sem dúvida, que Renata pertencia àquele ambiente, mas Juliana não aceitaria isso. Ela respirou fundo de maneira abrupta e se mexeu no assento, esbarrando acidentalmente no encosto de braço de Renata com sua bolsa. Ao não obter resposta, endireitou-se e olhou ao redor, como se esperasse que alguma comissária de bordo notasse o deslize. Em seguida, inclinou-se levemente e, com um tom forçado e educado, perguntou: "Com licença, a senhora tem certeza de que está no assento correto?" Renata nem sequer ergueu os olhos e respondeu simplesmente: "Sim, tenho." Sem dar mais explicações, Juliana tossiu e voltou a escanear a cabine. Foi quando seus olhos encontraram os de uma comissária de bordo chamada Carolina Costa, uma jovem de 30 e poucos anos que auxiliava os passageiros algumas fileiras à frente. Juliana levantou a mão discretamente para chamar a atenção de Carolina, enquanto Renata soltava um suspiro quase imperceptível antes de Carolina se aproximar com seu sorriso profissional habitual. "Tudo bem, senhora?" perguntou Carolina, com um tom calmo. Juliana forçou uma risada contida e balançou a cabeça como se achasse a situação quase risível. "Acho que houve um erro. Estou convencida de que essa passageira não deveria estar aqui." Carolina lançou um olhar para Renata, que pausou a digitação por um instante e ergueu os olhos com uma expressão que não demonstrava surpresa nem confusão, mas algo diferente. Rapidamente, Carolina consultou a lista de passageiros em seu tablet e verificou as designações de assentos. Na verdade, a senhora Silva está exatamente em seu lugar. Seu bilhete indica o assento 2A, e ela está sentada no 2B, explicou de forma cortês. Juliana piscou e apertou o encosto do assento com força. "Isso é muito estranho", murmurou com um riso forçado. "Tem certeza?" Carolina sorriu tranquilamente. "Absolutamente, senhora. Está tudo certo." A expressão controlada de Juliana vacilou por um breve instante, mas ela se recompôs, com um sorriso tenso. "Bem, erros acontecem", disse ela, voltando seu olhar para a janela, embora ainda não tivesse terminado. Enquanto isso, Renata retomava sua atividade no notebook. Carolina hesitou por um momento, percebendo a crescente tensão, e acenou para Renata antes de se afastar. Juliana, entretanto, não se deixou abater. Seus dedos tamborilavam impacientemente sobre o joelho. Sua respiração ficava cada vez mais curta, enquanto ela lançava olhares repetidos para o pessoal da cabine e, em seguida, para Renata. Esta última não reagia, não explicava nada, nem oferecia qualquer tipo de conforto. Parecia recusar-se a entrar naquele jogo que Juliana esperava. Isso só aumentava a raiva de Juliana. Não era do tipo que deixava passar batido e logo decidiu tomar uma atitude. Sentou-se com os braços cruzados, a mente acelerada.
Isso não estava certo. Em todos os anos que voara em primeira classe, jamais havia passado por uma situação assim. Renata não estava fazendo nada errado, mas para Juliana, ela simplesmente não pertencia àquele ambiente. Sua respiração acelerou e a irritação borbulhava prestes a explodir. Ela não podia simplesmente ficar parada e aceitar aquilo, então pressionou o botão de chamada. Um som suave ecoou pela cabine e poucos instantes depois, Carolina retornou, com seu sorriso profissional de sempre. "Em que posso ajudar, senhora?" perguntou Carolina, com voz baixa e medida. Juliana respondeu: "Quero trocar de assento." Carolina piscou. "A senhora está se sentindo desconfortável? Há algum problema com o assento?" Juliana hesitou por um momento, sem conseguir expressar exatamente o que pensava. Inclinou-se um pouco em direção a Renata, abaixando ainda mais a voz. "Simplesmente não me sinto bem sentada aqui", disse ela, devagar e de forma deliberada. O sorriso de Carolina se desvaneceu por um instante. "Sinto muito por isso, senhora. Se houver algum problema técnico com o assento, ficarei feliz em ajudar", começou, mas Juliana a interrompeu de forma ríspida. "Não é o assento. É que eu prefiro sentar em outro lugar." Carolina lançou um olhar a Renata, que havia interrompido sua digitação novamente, mas permanecia em silêncio, com os dedos pairando sobre o teclado e a mandíbula tensa. "Deixe-me verificar se há algum assento disponível", disse Carolina, digitando rapidamente em seu tablet. Após alguns momentos, Juliana recostou-se, os lábios firmemente cerrados, enquanto Renata retomava sua atividade sem prestar atenção à confusão. Isso só deixou Juliana mais irritada. Algumas fileiras à frente, um homem girou a cabeça como se consultasse seu celular, mas claramente escutava a conversa, e uma mulher cutucou o marido discretamente. Outros passageiros já estavam atentos. Carolina, com agilidade, explicou: "Lamento, senhora, mas a primeira classe está completa hoje. Não há assentos vagos." O estômago de Juliana se apertou e Carolina acrescentou com um tom de desculpas: "Quer que eu verifique na classe econômica? Talvez haja um assento lá." O rosto de Juliana ficou vermelho e ela retrucou: "Classe econômica? Como se eu considerasse essa opção." Carolina manteve seu sorriso sereno. "Nesse caso, espero que não se importe de permanecer em seu assento designado." Com um sorriso forçado, Juliana respondeu: "Acho que não tenho escolha." Carolina assentiu e disse: "Avise-me se precisar de algo mais." E se afastou, sem que Juliana realmente notasse. Renata, por sua vez, continuava em silêncio, retomando a digitação em seu notebook. Essa era a forma dela de responder: ignorar. A raiva de Juliana aumentou. Ela pressionou o botão de chamada novamente. Desta vez, Carolina demorou um pouco. Antes de retornar: "Senhora, preciso falar com alguém da chefia", disse Juliana, endireitando-se ainda mais. Carolina manteve a expressão neutra. "Eu sou a chefe de cabine deste voo. Posso esclarecer algo para a senhora?" A voz de Juliana ficou mais aguda. "Quero falar com o chefe de tripulação ou até mesmo com o piloto." Um murmúrio percorreu a cabine e alguém soltou uma risadinha discreta. O semblante profissional de Carolina mostrava que sua paciência estava se esgotando. "Senhora, o piloto está se preparando para a decolagem e não pode ser chamado agora, mas estou aqui para ajudar." Juliana apertou os lábios e contraiu a mandíbula. Renata continuava inalterada, sem demonstrar nervosismo ou desconforto, como se já tivesse passado por essa situação antes. Com voz baixa, Juliana insistiu: "Eu não me sinto segura. Isso muda tudo." O sorriso de Carolina desapareceu e seu corpo se contraiu, enquanto Renata parava de digitar. Um homem de meia idade, usando fone de ouvido Bluetooth, murmurou: "Lá vem ela de novo." Carolina endireitou-se e perguntou: "Desculpe, senhora, mas poderia esclarecer o que exatamente quer dizer?" Juliana juntou as mãos no colo, inclinou a cabeça levemente e disse: "Eu simplesmente não me sinto à vontade."
Pausou brevemente, insinuando algo sem explicitar. Não quero ser difícil, mas acho melhor que outra pessoa ocupe este assento. Nesse momento, Renata fechou o notebook, olhou diretamente para Juliana e, pela primeira vez, Juliana notou um brilho de dúvida em seus olhos, mas ela não cedeu. Elevou a voz e um silêncio tenso se instalou na cabine enquanto suas palavras ecoavam. Eu não me sinto segura. Embora não tenha sido em voz alta, as palavras foram escolhidas para provocar uma reação. Carolina, que permanecia ao lado, não se moveu de imediato. Sua postura endureceu e seus olhos se voltaram para Renata, que agora mantinha o notebook fechado, com as mãos repousando sobre ele. Renata nem sorriu, nem franzia a testa. Apenas encarava Juliana. Firmemente, Juliana manteve sua posição e Carolina perguntou com cautela. Quer dizer que se sente ameaçada? Juliana apenas deu um leve encolher de ombros. Não estou dizendo que me sinto ameaçada. Só não me sinto à vontade. É tudo. Do outro lado do corredor, um executivo resmungou. Inacreditável. Enquanto isso, uma jovem, a 3 fileiras de distância, fingia digitar em seu celular, mas claramente estava gravando a cena. Outros passageiros murmuravam e olhavam para Juliana, que sentia a situação se voltando contra ela, mas não estava disposta a ceder. Só estou pedindo o mesmo tratamento que qualquer pessoa receberia se sentisse desconfortável. Não tenho direito a trocar de assento? Reclamou Juliana. A mandíbula de Carolina se contraiu. Senhora, já verifiquei. Não há assentos livres na primeira classe. Juliana apertou os lábios e, após uma breve pausa, Carolina acrescentou. Na verdade, há 2 assentos vagos na classe econômica. Juliana endireitou-se. Perfeito, que ela ocupe um deles. Um murmúrio discretamente se espalhou pela cabine. Renata respirou fundo. Seus dedos bateram uma vez no teclado, mas logo se calaram. Ela não discutia, nem respondia, mas também não se movia. Carolina piscou, como se estivesse reavaliando as palavras de Juliana para ter certeza de que as havia entendido corretamente. Apenas para confirmar, a senhora quer que eu mova essa passageira para a econômica porque não quer sentar ao lado dela? Juliana assentiu, sentando-se ainda mais ereta. Sim. Carolina exalou e disse, isso não vai acontecer. Os olhos de Juliana se arregalaram. Com licença? Carolina juntou as mãos à frente e com voz firme declarou. A senhora Silva tem passagem confirmada para a primeira classe, assim como a senhora. Ela está em seu assento designado e não vou pedir que se mude. O rosto de Juliana ficou vermelho e ela começou a perder o controle da situação. Os passageiros passaram a olhar abertamente para ela. Alguns sussurravam e outros balançavam a cabeça, enquanto a jovem que gravava não largava o celular. O estômago de Juliana revirou e ela murmurou. Isso é ridículo. Só estou pedindo o mesmo respeito que se dá a quem se sente desconfortável. Carolina permaneceu firme. A senhora está me pedindo para retirar uma passageira que pagou integralmente sua passagem de primeira classe e transferi-la para a econômica sem um motivo válido. Isso não é uma acomodação aceitável. Isso é discriminação, retrucou Juliana com veemência. Um silêncio agudo se instalou, interrompido apenas por um leve assobio. Renata continuava imóvel, encarando Juliana. Carolina se endireitou e disse, Senhora, estamos prestes a iniciar o taxiamento. Se a senhora não permanecer sentada e seguir as instruções da tripulação, serei obrigada a pedir que abandone o voo. O coração de Juliana disparou. O quê? Exclamou. Com um tom profissional, porém firme, Carolina continuou. A senhora tem 2 opções. Ficar em seu assento sem causar mais transtornos ou sair do avião. Juliana respondeu. Mas a senhora Silva não vai se mexer? Alguns passageiros aplaudiram suavemente e Juliana sentiu uma onda de humilhação. Isso não era como ela havia imaginado. Ela não seria a culpada. Antes que pudesse começar a discutir, Renata colocou a mão no bolso,
tirou uma pequena caixa de couro, abriu-a e segurou-a em alto. Nesse instante, tudo mudou. Uma placa dourada do FBI brilhou sob as luzes da cabine e o clima dentro do avião se transformou imediatamente. O corpo de Juliana congelou enquanto os passageiros exclamavam e alguns até riam baixinho. A jovem, que gravava, fez um zoom instantâneo enquanto a voz calma e enigmática de Renata soava. Senhora, a senhora deseja registrar uma queixa formal? Posso anotar sua declaração agora mesmo. O fôlego de Juliana faltou. Ela não conseguiu articular palavra. Renata não se mexeu, nem piscou. Apenas esperou. E pela primeira vez Juliana se sentiu completamente encurralada. Mas Juliana não estava apenas envergonhada. Ela estava prestes a enfrentar sérias consequências. O silêncio tenso entre as duas se estendeu pela cabine, enquanto a placa do FBI de Renata cintilava de forma inconfundível sob as luzes. Uma imagem que ninguém conseguiria esquecer e que alterava completamente a atmosfera do lugar. Passageiros que há instantes sussurravam, agora olhavam abertamente, alguns com um sorriso irônico, outros com os olhos arregalados. A boca de Juliana secou e ela procurou desesperadamente uma explicação, uma desculpa, uma saída. Isso não estava nos planos. A mulher que ela havia tentado remover, a quem havia insinuado ser uma ameaça, era na verdade uma agente federal. Sua garganta se contraiu enquanto a expressão de Renata permanecia imperturbável. Sem sorrir ou se vangloriar, Renata apenas permaneceu ali, com a placa em uma mão e os olhos fixos em Juliana, falando num tom calmo e quase sem emoção. Senhora, a senhora deseja registrar uma queixa formal? Suas palavras pairaram no ar como uma ameaça velada. Juliana sentiu o calor subir pelo pescoço enquanto tentava falar, conseguindo apenas um trêmulo e entrecortado. Eu... Renata inclinou levemente a cabeça e continuou com um tom educado, porém firme. A senhora disse que se sente desconfortável. Essa é uma acusação séria em um voo federal. Se a senhora acredita que fiz algo inapropriado, terei prazer em registrar sua declaração. O coração de Juliana afundou ao perceber que a situação havia se invertido. Poucos instantes atrás, ela controlava a narrativa e esperava apoio. Agora, ela mesma estava sob rigoroso escrutínio. Um homem a 2 fileiras de distância soltou uma risadinha baixa e murmurou: "Isso é impagável", enquanto a jovem com o celular fazia um zoom no rosto de Juliana. Carolina, a comissária, permaneceu próxima, de braços cruzados, com a expressão impassível, mas seus olhos diziam tudo. A respiração de Juliana tornou-se rápida e superficial. Ela não podia admitir que havia inventado toda aquela cena só para tirar Renata do assento, pois se insistisse, estaria acusando uma agente federal de ser uma ameaça durante o voo. E isso teria consequências sérias. Suas mãos tremiam em seu colo, enquanto o olhar sereno de Renata permanecia fixo nela. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, Juliana balançou a cabeça fracamente e murmurou um tímido "não". Renata assentiu uma vez, como se já esperasse isso, guardou lentamente sua placa, a colocou de volta na jaqueta e reabriu seu notebook. Para Renata, tudo havia acabado. Para Juliana, o pesadelo estava apenas começando. Alguns passageiros murmuravam em aprovação, outros batiam palmas discretamente. O executivo ao fundo sorriu satisfeito enquanto voltava a ler seu jornal. E a jovem que gravava continuava registrando cada detalhe. O coração de Juliana batia descompassado e ela desejava desaparecer naquele assento. Queria voltar no tempo e desfazer aqueles últimos 10 minutos, mas não havia como reverter o que já havia acontecido. Ela havia se humilhado publicamente e tudo estava registrado em vídeo. Procurou entre os passageiros algum aliado, alguém que lhe lançasse um olhar de compreensão, mas ninguém o fez, nem mesmo Carolina, cujo sorriso caloroso agora havia se tornado frio. Juliana engoliu seco, querendo argumentar, recuperar o controle, mas no fundo sabia que não havia mais nada a dizer. O avião ainda nem havia decolado,
E mesmo assim, Juliana já havia perdido. E não era apenas a vergonha, ela estava prestes a enfrentar consequências reais. Rígida em seu assento, ela fitava o espaço à sua frente. Sua respiração era curta e seu rosto ardia de humilhação. Renata já havia retomado seu trabalho, abrindo novamente seu notebook e digitando com calma, como se Juliana não existisse. Porém, o restante dos passageiros não tinha esquecido o ocorrido. Do outro lado do corredor, o executivo com os fones, de ouvido esboçava um sorriso de satisfação. E a jovem com o celular, mesmo após ter parado de digitar, mantinha o aparelho posicionado, como se aguardasse uma reação de Juliana. Até as comissárias, que deveriam permanecer neutras, agora exibiam um ar diferente. Carolina, a chefe de cabine, permanecia próxima, observando Juliana, que sentia o peso de um julgamento silencioso. Seus dedos tremiam em seu colo, seu coração batia acelerado. Aquilo não era simplesmente um mal-entendido que se pudesse resolver com um riso forçado e um gesto de despreocupação. Juliana havia tentado remover de seu assento uma agente federal, e agora as consequências pesavam sobre ela. Sua garganta secou quando Carolina se aproximou, e num tom que, embora educado, não era mais suave, disse: "Senhora, preciso confirmar que a senhora pode permanecer neste voo sem causar mais transtornos." Juliana ficou tensa, enquanto alguns passageiros espiavam disfarçadamente, atentos. Ela queria retrucar, perguntar por que a estavam tratando como se fosse a culpada, quando tudo o que havia feito era manifestar seu desconforto. Mas a placa de Renata havia mudado tudo, e agora Juliana estava encurralada. O poder que ela acreditava ter simplesmente se esvaíra. Forçando um semblante de calma, ela murmurou: "Estou bem." Carolina a observou por um momento antes de assentir lentamente e dizer: "Farei o possível para que assim continue." Em seguida, se virou e se afastou. Juliana soltou um suspiro trêmulo, apertando as mãos em seu colo, convencida de que tudo havia terminado. Pelo menos foi o que pensou, até que um toque agudo quebrou o silêncio. Ela ergueu o olhar exatamente quando a jovem com o celular sorriu e tocou 2 vezes na tela. O estômago de Juliana se contraiu. Ela reconheceu aquele olhar, o mesmo que via nos rostos de seus próprios netos quando algo se tornava viral. Seus dedos se agarraram firmemente ao repousa-cabeça enquanto, com o coração acelerado, ela espiava furtivamente o aparelho. O vídeo já estava online e Juliana sentiu como se lhe tivessem tirado o fôlego. O título dizia: "Passageira racista tenta tirar uma mulher negra da primeira classe e descobre que ela é do FBI." Suas mãos ficaram geladas. O voo ainda nem havia decolado e ela já havia perdido. E com o vídeo circulando na internet, não havia como impedir o que viria a seguir. Juliana virou a cabeça para frente, tentando acalmar sua respiração e convencer a si mesma de que talvez as coisas não seriam tão ruins, que quem sabe ninguém se importaria ou que o vídeo não se espalharia. Mas então seu celular vibrou na bolsa, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e seu peito se apertou. Relutantemente, ela o pegou e seu estômago afundou ao ler mensagens de conhecidos, familiares e amigos de longa data, todos perguntando a mesma coisa: "Juliana, isso é real? Me diz que não é verdade. Ai meu Deus, o que você fez?" Seu coração batia tão forte que parecia ecoar em seus ouvidos enquanto, com mãos trêmulas, ela abria o navegador para verificar o Twitter. Em menos de 1 segundo, seu nome estava em alta. O vídeo havia sido postado em menos de 5 minutos e já acumulava mais de 20.000 visualizações, enquanto os comentários chegavam sem parar. A visão de Juliana ficou turva ao ler as primeiras mensagens. Uma dizia: "O karma existe. Essa mulher realmente achou que poderia se safar." Outra comentava: "Que ela aproveite o tufão que vem aí na internet." Sua respiração falhou ao perceber que seu mundo não estava apenas desmoronando. Estava pegando fogo. Pela primeira vez, Juliana compreendeu que não havia volta e que o que a aguardava após o pouso superava seus piores temores.
Ela segurou o celular tão com força que seus nós dos dedos ficaram brancos, enquanto os sons da cabine eram ofuscados pelo batimento frenético de seu próprio coração. O vídeo continuava a se espalhar, e o número de visualizações aumentava. 30 mil, 42 mil, 61 mil, sem sinais de desaceleração. Juliana piscava rapidamente, sua mente buscando uma saída antes que fosse tarde. Demais, mas já era tarde. Ela deslizou o dedo para ler mais comentários. Um dizia: "Imagine ser tão arrogante. Você realmente achou que escaparia impune? O tal do FBI me fez o dia." Outro acrescentava: "Karma instantâneo. Mostrem o nome. Dela precisamos saber quem é." Seu peito se apertava ainda mais enquanto ela procurava entre os passageiros uma forma de reverter o tempo. Mas ninguém mais a olhava. Já tinham visto o suficiente. Ela se moveu em seu assento, sentindo seu corpo ficar rígido, enquanto Renata continuava digitando calmamente em seu notebook, como se nada tivesse acontecido. Então, o celular de Juliana vibrou novamente, e ela se contraiu antes de ver uma mensagem de sua irmã, um breve e hesitante não, confirmando que ela ainda não estava pronta para enfrentar a situação. O avião mal havia decolado, e o mundo de Juliana já estava desmoronando. Ela expirou profundamente, forçando-se a manter a calma. Precisava de um plano, uma maneira de consertar tudo. Pensou em se desculpar, mas isso só alimentaria a controvérsia. Ignorar e fingir que o vídeo não existia parecia ainda pior. Seus pensamentos se misturavam em um turbilhão até que, de repente, a voz do piloto soou pelos alto-falantes. "Senhoras e senhores, estamos iniciando o descenso para Brasília. A hora local é 5h43 da tarde. Por favor, apertem os cintos enquanto nos preparamos para aterrissar." O coração de Juliana afundou. Ela estava tão absorta no caos dentro do avião que havia esquecido o que a esperava lá fora. Ela conferiu o vídeo uma última vez, 97 mil visualizações, e viu seu nome nas tendências. Suas mãos tremiam enquanto ela guardava o celular novamente na bolsa, na esperança de ainda conseguir controlar a situação, de que talvez as coisas não fossem tão terríveis quanto temia. Mas Juliana logo descobriu que não estava preparada para o que viria a seguir. Assim que as portas do avião se abriram, ela saiu correndo, ignorando os olhares de rebaixo, as risadinhas contidas e o julgamento silencioso que pairava no ar. Tudo o que ela queria era fugir, mas ao se dirigir apressadamente para a estação de metrô do aeroporto, seu pulso disparou ao ver um pequeno grupo de repórteres reunidos. Uma mulher, vestindo um blazer azul marinho, segurava um microfone próximo aos lábios, enquanto um cinegrafista gravava a cena. O vídeo, que já havia se tornado viral, mostrava uma mulher desconhecida tentando remover uma agente do FBI da primeira classe porque se sentia desconfortável. Em apenas algumas horas, o clipe acumulou mais de 1 milhão de visualizações. Juliana ficou sem fôlego. 1 milhão? Não podia ser. Ela girou a cabeça rapidamente, torcendo para não ser reconhecida, mas um dos repórteres a identificou e seu rosto se iluminou. "Espere, é ela." Em pânico, Juliana girou-se bruscamente, com o coração disparado, sabendo que não podia ser vista daquele jeito. Ela correu, seus saltos fazendo barulho no chão, desesperada para encontrar uma saída. No entanto, seu celular vibrava incessantemente. Na bolsa, mensagens, chamadas perdidas, notificações, e ela não conseguia escapar do som constante. Ela se abriu entre os passageiros, com a respiração ofegante e as mãos suadas, conseguindo alcançar a saída antes que alguém gritasse: "Senhora Santos, a senhora vai prestar depoimento sobre o vídeo." Ela corou, incapaz de acreditar que seu nome já estava sendo divulgado. Um táxi parou próximo e ela quase se lançou para o banco de trás. "Rápido!" gritou para o motorista, que ergueu uma sobrancelha, mas seguiu sem parar na calçada. Juliana levou as mãos às têmporas e fechou os olhos com força. 1 milhão de visualizações, e seu estômago se revirou. Ela havia construído sua vida com base em uma imagem impecável, um bom nome e um respeito merecido.
E em apenas uma tarde, tudo se desfez. Seu celular vibrou novamente, desta vez com uma chamada de um número desconhecido. Com o coração acelerado, ela atendeu. Alô? Após uma breve pausa, uma voz seca disse: Senhora Santos, aqui é o Carlos Almeida, presidente da Fundação Marston. Imagino que a senhora já esteja a par do ocorrido. A boca de Juliana secou. Ela havia feito parte do conselho da Fundação Marston por anos, uma organização conhecida por sua imagem progressista, inclusão e liderança ética, e já entendia o que aquela ligação implicava. Com voz trêmula, ouviu: Juliana, vamos precisar que a senhora renuncie. Isso não é um pedido, é uma ordem. A voz foi firme. Amanhã de manhã publicaremos uma declaração oficial e esperamos sua demissão até lá. Um tom agudo encerrou a ligação. Juliana abaixou o telefone lentamente. Sua carreira havia acabado, sua reputação estava destruída, e o pior de tudo, ninguém daria ouvidos à sua explicação. O vídeo falava por si só. Ela soltou um suspiro trêmulo, sabendo que aquela situação era fruto de suas próprias atitudes e que agora teria que viver com as consequências. Enquanto isso, Renata Silva parecia nem se importar. Provavelmente já estava em uma reunião, completamente impassível, pois para ela aquilo era apenas mais um dia. Se há algo a se aprender com essa história, é que os preconceitos têm consequências reais.